Boa tarde. Começa agora o ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, e todas as sextas nós temos um horário marcado, um encontro marcado aqui para falar da coisa que a gente mais gosta de fazer, que é mexer com bicho. Hoje nós vamos abrir o programa falando de uma feira de adoção que vai ocorrer nesse final de semana do Clube dos Vira-Latas. É um evento muito importante. O evento número 1 é no sábado, amanhã, portanto, né, dia 1º de setembro, das 10 às 17, na loja Surf Trip, que fica na rua Imarés, 255, Moema, em São Paulo, bem próximo do Shopping Ibirapuera. Tem uma coisa muito interessante nesse evento, que todos os cães adotados ganham um seguro saúde válido por 30 dias, cortesia da Pet Plan Brasil, que cobre despesas veterinárias de até R$3.000 nesse período. Então, 30 dias o seu cachorro está coberto com qualquer despesa veterinária. O evento número 2 ocorre nessa sexta, sábado e domingo. Portanto, hoje 31, amanhã 1º, domingo 2 de setembro, entre 10 e 17 também, no espaço Arte Viva, que fica na rua Dante Pazanese 120, atrás do antigo Detran, ali perto do Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. É um evento de adoção do Clube dos Vira-Latas. A Cláudia já esteve no programa, a Cláudia Demarque, então vamos prestigiar e vamos indicar para quem está querendo um bichinho de estimação e até hoje não arrumou, não compre um bicho. Tem muito bichinho esperando por você e que está precisando de um lar. E hoje nós vamos entrar num assunto muito bacana, que nossos convidados é o biólogo, o Rodrigo Barbaça e o Hugo, a jiboia que veio ao programa, uma jiboia macho, que é nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, boa tarde, Marta. Obrigado pelo convite. E muita coisa para falar deles. Muita coisa para falar. A gente vai falar sobre animais silvestres e sobre um parque chamado Bioparque Macuco, que tem em Mauá, que nós vamos falar a respeito de toda a atividade de preservação, de manutenção de animais silvestres e de educação de alunos de escolas em questão do meio ambiente e preservação das espécies. Bom, a pergunta que a gente sempre começa aqui, né, Rodrigo, por que você quis ser biólogo a princípio? Por que quis ser biólogo, né? Essa é uma pergunta que muita gente faz e é uma pergunta que eu gosto de responder porque ela acaba numa história que, de uma certa maneira, estimula muita gente que tem um pé nessa área ou que procura, que gosta de animais, que gosta desses temas, então se torna de uma maneira até a incentivá-los. Eu sou de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, no passado, tinha um trabalho muito forte com educação ambiental num parque público, que era a Escola de Ecologia. E eu, em uma dessas visitas passeio, dessas aulas passeios, visitei esse espaço. Já gostava naturalmente de bicho e o que eu vi lá no trabalho de educação ambiental, de preservação, de manutenção de espécies silvestres me encantou, né? E aí de lá para cá, sempre principalmente com o responsável da época, que era um grande amigo meu, trabalhamos juntos ainda hoje, o Ronaldo Moraes. De lá para cá sempre fizemos um trabalho ou outro, foi o tempo de terminar o ensino médio, cursar a graduação e felizmente se inserir na área, trabalhando com bicho, trabalhando com educação e falando do que a gente gosta. Então você fez uma especialização em animais silvestres ou... Não, a graduação, fiz a graduação na Biologia Geral. E, digamos assim, as especializações foram os vários outros cursos que eu fiz na área de manejo de educação ambiental, de uma maneira geral também, né? Certo. E todo mundo, agora está uma febre, né? Pessoas têm piton em casa ou querem ter iguana, qualquer coisa assim. É possível ter um animal silvestre em casa, em boas condições e sem que a gente prejudique o animal? É possível sim. A gente só precisa ter bem claro, e esse é um dos principais trabalhos que a gente faz lá no Bioparque Macuco, da questão da conscientização.
um bicho desse ele é possível de se adquirir, um bicho desse ou um outro animal silvestre. Porém, as pessoas que pretendem adquirir um bicho desse têm que ter na cabeça, têm que ter a consciência de que ele não é um bicho doméstico, não é um cachorro, não é um gato. Então é necessário sim um estudo um pouco mais aprofundado para saber a biologia do bicho, para saber o comportamento, saber a alimentação, saber os cuidados que tem que ter com o terrário e principalmente se você vai ter o tempo suficiente, a disponibilidade da correria do dia a dia para poder dar atenção devida a um bicho desse. É claro que, diferente de um cachorro, se você tem uma cobra como o Hugo, que é uma jiboia, você vai chegar em casa do seu trabalho, ele não vai balançar o rabinho, ele não vai te procurar, né? Porque é um bicho sem muita movimentação, sem muito estímulo, sem muito reconhecimento ao dono. Então, são comportamentos diferentes, né? É necessário informação, mas é possível sim um bicho desse em casa, tranquilamente. E, por exemplo, para a pessoa que eu quero uma jiboia, no caso do Hugo. Existem, como ele consegue um animal de forma legalizada? É importante comentar isso, né? Os animais, no estado de São Paulo, a venda não está permitida, mas nada impede de você comprar legalmente em outro estado e trazer para São Paulo. O que a pessoa tem que procurar são os criadores comerciais que têm a devida autorização do IBAMA. E aí como você vai se certificar que tem essa devida autorização? O bicho ele é acompanhado de um microchip, que essa numeração ela é a identificação para o IBAMA manda a numeração pro criador, o criador tem que inserir todos os dados de nascimento do bicho. Você trouxe, né, um microchip? Trouxe, ele é bem pequeno, não sei nem se vai dar para a câmera mostrar, tá aqui, né? Tá bem na minha mão aqui, é um microchip bem pequenininho, não dá nem para ver. Eu trouxe também, esse é um aparelho que a gente usa. Esse é o leitor? Esse é o leitor, né? Ele está com a bateria desligada, mas se você aciona ele e passa sobre o animal, cada bicho vai ter uma região para colocar esse... E do Hugo onde é o microchip? O do Hugo fica próximo à cauda dele, fica próximo à cloaca. Como ele já está um pouquinho mais velho, eu não sei nem se eu consigo sentir, porque a musculatura ela vai crescendo no entorno, mas ele fica nessa região terminal aqui. Ele é colocado com uma agulha, o chip é bem pequenininho, e aí contém os dados ali. A pessoa tem que se certificar que esse criador, ou esse espaço que está vendendo, ele tem essa autorização do IBAMA por conta desse microchip, por conta da guia, né, a nota fiscal do bicho mesmo. É interessante que o espaço forneça as informações básicas, pelo menos, quanto à biologia do animal, sobre como deve ser o terrário, a alimentação. E a pessoa, na dúvida, ela pode entrar em contato com o IBAMA, e eles disponibilizam no próprio site do IBAMA, digamos assim, a lista, a relação dos criadores credenciados por eles. E, Rodrigo, o que ocorre, que a gente vê que as pessoas hoje estão mais conscientes para não contribuir com o tráfico de animais silvestres, mas às vezes a pessoa vê um jabuti numa situação precária, numa esquina, sob sol, e vai lá no intuito de salvá-lo, né? E acaba ficando com esse animal de forma ilegal. O que a pessoa que vê, como deve proceder? Eu sei que o primeiro impulso é tirar o animal daquela situação de estresse, mas qual é o procedimento correto? Marta, esse é um problema bastante grande que a gente enfrenta. Para você ter uma ideia, o tráfico de animais ele é a terceira maior atividade ilegal do nosso país, né? Ela perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. E, infelizmente, como você bem disse, muitas pessoas, no intuito de querer ajudar, querem tirar aquele bicho daquela exposição, daquele sofrimento do traficante. Porém, se você compra um bicho desse, você está motivando o traficante a cada vez mais buscar animais na natureza e por aí vai. E as crueldades são muitas, porque tem algumas estimativas, lógico que esses números não são totalmente corretos, mas há alguns indícios de que para cada bicho vivo comprado, uma média de outros 8, 9 morreram para aquele bicho chegar vivo. Porque as condições de transporte são muito inadequadas, às vezes primata, macaco, para o bicho parecer mais calmo, o traficante roda pelo rabo, né, para o bicho ficar tonto e não morder, arranca as presas, né, aves, é muito comum transportar dentro de cano de PVC, ainda mais bicho barulhento, papagaio, que é uma das aves mais traficadas do Brasil, o bicho é muito barulhento, então cega o animal, corta bico, enfim, mutila realmente o animal. Quando chega
aqui na metrópole, por exemplo, o animal já sofreu tanta... Fora os que morreram no caminho, né? E parece até que, de uma certa forma, aliás, de forma que você tirando o filhote, acho que papagaio eles fazem isso, né? Sim. Tira o filhote do ninho, às vezes derruba a árvore para poder pegar. Quer dizer, está cortando o ciclo reprodutivo do animal e está levando essas espécies à extinção. Está levando primatas, por exemplo. Primatas têm um comportamento muito semelhante ao nosso, então as fêmeas tendem a todo custo proteger as suas crias. Então, eventualmente, o traficante, para pegar um filhote, ele mata a família inteira de macacos que está ali, e às vezes para pegar um único filhote que ele vai revender, e nem é certo às vezes que esse bicho vai chegar vivo na mão do comprador, por conta dessas coisas que eu falei, do transporte, por aí vai. O papel da pessoa que visualiza isso, que enxerga isso, é realmente, o primeiro de tudo é não comprar. O primeiro, porque se você está comprando, você está estimulando esse comércio ilegal. E é sim uma atitude cidadã a denúncia realmente, né? Tem que denunciar os órgãos competentes, a polícia ambiental, até o corpo de bombeiro, porque só através das denúncias eles podem chegar nesses traficantes e acabar, ou pelo menos diminuir com essa venda ilegal que movimenta bilhões de dólares e reais por ano. E São Paulo, infelizmente, São Paulo e Rio de Janeiro está na rota dos estados que mais compram esses bichos, né? Pontualmente, essa semana teve, o filhote de cobra estava dentro mas era, eu acho que da América do Norte. Estava dentro de uma meia de seda. Eles colocam em meia. E já estavam transportando, mandaram pelo correio, já com a pedra, já com tudo. A pessoa que comprou o kit já. Compra o kit. Por contrabando, né? Então são casos assim que a gente vê na mídia toda semana, né? E realmente é complicado, porque o traficante, ele pensa no número, né? Então ele não vai lá, pega uma cobra que ele vai vender aquela uma cobra. Porque nesse trajeto, muito bicho morre, perde, faz rolo, troca com outro bicho. Então a coisa do traficante é a quantidade mesmo. Eu trouxe para mostrar, eu vou pegar, é um dos casos que a gente recebe muito lá no nosso espaço, que dentro do Bioparque Macuco, além das atividades educativas, os museus, a parte cultural, que a gente vai falar mais um pouquinho, a gente é um espaço que recebe animais de apreensão. Quando a polícia ambiental, o bombeiro faz alguma apreensão ou algum bicho que foi atropelado, nós somos um local que eles depositam esses animais. E muitas vezes os animais já chegam em condições extremamente precárias, aonde às vezes é difícil salvar o animal. E quando salva, nem sempre é possível devolver para a natureza. Uma arara que chega sem a asa, ela consegue viver bem no cativeiro ali, mas na natureza não mais. Então o trabalho, infelizmente, é manter no cativeiro e trabalhar isso, que é a educação ambiental, a fim das pessoas se conscientizarem de que se elas estão comprando um animal ilegalmente, elas estão contribuindo para a extinção de muitas espécies, né? Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo, eu vou pedir uma licencinha. Um minutinho a gente está de volta. Não saia daí que tem muita coisa a ser falada ainda. Até mais. Voltamos com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, dos direitos e do comportamento dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, médica veterinária, e não sou especialista em animais silvestres, mas estamos com um especialista aqui, que é o biólogo Rodrigo Barbaça, falando de todos os percalços para conscientizar a população contra o tráfico de animais. E o outro convidado, para quem chegou agora, é o Hugo, a jiboia, de 5 anos. E ela é sua, Rodrigo? Ela não, ela é registrada no nome do outro biólogo, que é o Ronaldo. Tá. Ela trabalha diariamente com a gente, mas legalmente ela é do Ronaldo. E a gente estava falando sobre tráfico de animais, e eu gostaria que você falasse um pouco, Rodrigo, porque, por exemplo, se você tem um animal da fauna brasileira, você tem todo um respaldo de lei, sim, né? Contra, que os protege. E se é um animal exótico, mas que não é da fauna brasileira, existe também uma legislação? Existe. Existe tem a geral, que é dos direitos dos animais, que englobam todos, né? Quanto a questão da disponibilidade do alimento, o espaço, tentar reproduzir as características mais
próprias ou apropriadas do ambiente natural de um bicho desse, né? As condições para você carregar um bicho desse, aquilo que nós já comentamos do microchip, a nota fiscal, a guia de transporte, enfim. E aí, especificamente com bicho exótico, né, só para deixar bem definido esses termos, a gente tem os domésticos, os animais silvestres, que são os animais da nossa fauna brasileira, ou que passam pelo menos grande parte do seu ciclo de vida em território brasileiro, e os animais chamados exóticos, que são os animais de fauna fora do Brasil, né, animais de outros lugares. Principalmente essa comparação com fauna exótica, os cuidados eles são os mesmos para todos, né, mas há um ponto específico do cuidado quanto à soltura. Muita gente pega um bicho desse, por exemplo, um bicho que é muito comum, aquela tartaruguinha de ouvido vermelho, que é um bicho dos Estados Unidos. Muitos pet shops vendem ela pequenininha, ou em feira, ou em mesmo ponto de tráfico, e o vendedor lá fala, não, esse bicho não vai crescer, esse bicho vai ficar assim. E aí, ao passar de alguns anos, o bicho está desse tamanho, a pessoa vai e solta. E a introdução de espécies exóticas, portanto, espécies de outros locais, na introdução dos nossos biomas é muito complicado, porque ela pode desestabilizar totalmente o ecossistema, né? Pode competir por alimento, pode se tornar predadora de uma outra espécie, e isso pode causar um desgaste ambiental muito forte. Então é necessário esses cuidados com bichos exóticos também, né? Eu soube recentemente de uma pessoa que comprou um ferret, né? Um furão, que não estava castrado. Então já entrou de forma ilegal, porque quando é importado, ele tem que ser castrado, chipado, tudo. Então você imagina um mustelídeo, né, que é solto na natureza, competindo, né, ou até... E é um bicho caçador ativo, muito rápido, né? Então é perigosíssimo isso na quebra do bioma, né? Quebra todo esse equilíbrio ambiental, né? É exemplo de várias espécies que a gente tem de introdução de tilápia, acabou com grande parte de peixe brasileiro, né? Vários outros exemplos aí. Rodrigo, se você pudesse mostrar, eu sei que é meio chocante, mas é o produto de uma apreensão de tráfico, né? Eu vou precisar só de ajuda, se você puder segurar o Hugo para mim um pouquinho. Com todo prazer. Ele vai ficar bem tranquilo com você, não tem problema. Ele vai se enrolar. Isso, pronto. Ele é muito macio. Esse aqui que eu trouxe, eu até fiquei, nós comentamos, né, anterior ao programa, até fiquei um pouco receoso de mostrar. Eu não sei se vai dar para ver direitinho, mas ele é um pote que aqui dentro deve ter por volta de 60 jabutis, filhotes. Né? E jabuti também é um bicho extensamente traficado. Né? Ele perde apenas lá para os papagaios, que são mais traficados ainda. É um bicho que vive muito tempo. Esses aqui são todos filhotinhos, muito pequenininhos. E eles são vendidos à base dessa história de que o bicho às vezes não cresce muito, ou então não tem um ciclo de vida muito longo. Entra na questão dos mitos, das lendas. Em algumas regiões do nosso país, o jabuti ele é tido como um grande remédio para bronquite. Que põe debaixo põe debaixo do travesseiro, debaixo da cama, e ele cura algumas doenças respiratórias. Então, infelizmente, acontece muito tráfico desse animal. Tem esses mitos, né? Tem todos esses mitos. E esse exemplo aqui específico, essa apreensão, ela foi primeiro para o Zoo de São Paulo, depois ela foi para a gente lá no Bioparque Macuco. O traficante, para vocês terem uma ideia, ele não sai na natureza caçando um por um. Então ele pega as crianças, os jovens ali e fala, quem conseguiu um jabuti, filhote, né? Porque os filhotes eles têm um carisma melhor, então para vender é mais fácil. Caçem esses jabutis e depois eu vou pagar por cada jabuti. Então o menininho que não tem uma outra alternativa, tá lá brincando, acaba entrando nessa, pega vários jabutis, deixa na casa dele, até o traficante voltar para comprar do menino. Sem comida, vai um certo tempo sem comida, sem água, em condições nada adequadas. Existe a lenda, principalmente de jabuti, de que eles não bebem muita água. Mentira, o bicho nasce principalmente nessas áreas, nesses tempos de verão, agora tempos de chuva. Então o bicho já nasce procurando as poças de água. E ele passa muito tempo sem beber, sem se alimentar. O resultado disso é que depois, para a venda do traficante, ele vai ser deslocado por longos períodos, às vezes sai do norte, nordeste, desce aqui para a região sudeste, e o bicho passa 15, 20, 30 dias sem ainda se alimentar. Esse caso foi de uma apreensão, chegou para a gente um número muito grande de jabutis, mais de 80, 100 jabutis por volta disso. 60% morreu realmente, porque já estava bem debilitado. Os outros, felizmente, a gente conseguiu salvar, estão bem, sadios, e num projeto que a gente está tentando implementar lá, de repatriação, né, de soltura novamente para a natureza.
é um projeto demorado, porque os bichos têm que se reabilitar, tem que fazer uma série de exames, exames laboratoriais, parasitológicos, e o transporte é um trabalho bem custoso também. Então a gente está sempre em busca de parceiros que queiram nos ajudar nessas causas de meio ambiente. Né? E o réptil não para de crescer a vida toda? Não, ele não para de crescer. Ele tem o ponto máximo nas cobras. O Hugo, por exemplo, que é uma jiboia, ele vai chegar nos seus 3,5 metros, 4 metros, mas ele vai chegar nessa idade, ele vai chegar nesse tamanho quando ele já tiver mais ou menos o auge da sua idade, por volta dos seus 27, 30 anos, que é mais ou menos quanto aguenta um bicho desse em cativeiro. A gente tem outras serpentes maiores, né? O Hugo, que é a jiboia, dentre as brasileiras, ela é a segunda maior. Elas perdem para a sucuri, que tem uma média de 6 a 7 metros, mas tem relatos de sucuri de mais de 9 metros, 10 metros. Né? Que é a anaconda brasileira. É a popular anaconda, né? O nome se popularizou, né, depois do filme como anaconda, mas é o Eunectus murinis, que é a sucuri. Rodrigo, agora a gente vai falar do Bioparque Macuco. Legal. Você mandou algumas imagens pra gente. Mandei algumas fotos de alguns dos espaços. E conforme for aparecendo, eu gostaria que você falasse o que é o Bioparque Macuco. Legal. Esse espaço ele tá localizado dentro do município de Mauá, né? Ele é um espaço multidisciplinar, a gente tem vários museus. Essa foto que está mostrando é dentro do Museu de Comunicação e Transporte. Ao fundo dessa exposição a gente tem um espaço destinado ao naturalista Charles Darwin, então é o Museu Casa do Naturalista Charles Darwin, e a gente vai abordando esses temas ligados à área ambiental, à área cultural. Essa foto que está passando é uma das áreas das trilhas que a gente tem, são trilhas observativas, né, onde a gente faz a caminhada com os visitantes, com os alunos, vai interpretando o meio ambiente. Aí é mais uma outra foto dentro da exposição Charles Darwin. Essa exposição ela foi montada em 2009 e como ela acabou sendo bastante sucesso, muitas escolas procurando, ela ficou, né, ela ficou em comemoração aos 200 anos de Darwin e acabou ficando lá no nosso museu. Essa é uma dos indivíduos que mora lá com a gente, uma arara canindé, uma das espécies que infelizmente chegam, não diariamente, mas chegam num volume muito grande, né, porque são animais muito bonitos, sociáveis, acabam se acostumando bastante com a presença humana, então infelizmente animais de alvo de traficantes também. Né. Esse é um outro espaço, o Museu Brasil. A gente trabalha aí principalmente ao redor desse grande mapa, a questão da distribuição dos biomas, a caracterização de cada bioma e a fundação das cidades, né? Então tem uma Vila Caipira, a Vendinha, a antiga farmácia, uma farmácia está lá ao fundo à direita, né? É uma farmácia que representa uma Laranjal Paulista em 1932, 39. Então tem todos os elementos naturais do que deram origem às cidades, né? A gente faz algumas discussões com os alunos lá. Esse é um dos macacos, macaco prego, um bicho também que infelizmente é muito traficado, porque ele, mais até do que as aves, é muito sociável, ele se acostuma muito bem com o dono, né? Um bicho que infelizmente é alvo de traficantes, é um bicho que ocorre quase que no Brasil todo. A gente tem um recinto lá bem grande, que tem por volta de 14, 16 primatas desses, não estou bem certo ao número, e eles são os que mais chamam a atenção, né? Essa é uma das apresentações que a gente faz. Esse que está na foto é o Ronaldo Moraes, que aliás é aniversário dele hoje. Então, parabéns. Publicamente, parabéns. Ele foi um grande amigo, foi um grande professor. Comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 8 anos de idade, lá na Escola de Ecologia. Essa é uma das apresentações que a gente passa, que se chama O Papo com o Naturalista. E envolve música, arte, história, biologia. E ela tem um foco principalmente na diversidade ambiental e a questão do tráfico de animais, onde a gente aborda os animais. É mais uma foto de um macaco prego, aí já dentro do recinto, se alimentando. Outra foto para exemplificar. Tucano, se vocês olharem, a ponta desse bico do tucano, ela está quebrada. Né? Ou cortada, ou pedra, alguma coisa que jogaram. Pode parecer uma falha pequena, mas na natureza um bicho desse seria selecionado. Né? Não aguentaria viver. Esse é um tucano de bico verde. Eles pegam a pontinha do bico, né? Eles pegam uma frutinha, semente com a ponta, joga e engole. Né? E é uma deficiência mínima. Essa poderia comprometer seriamente a vida do bicho em ambiente natural. Só está vivo porque está em cativeiro. Exatamente. Né? Esse é um tucano de bico verde, um Rhamphastus, e é bem comum na nossa região aqui de Mata Atlântica. Né? Um carcará, é um bicho também bem comum, antigamente de áreas mais abertas, hoje em dia ele está migrando
aqui para essas áreas de áreas mais fechadas, um importante controlador ambiental, né, que come quase de tudo. Ele é mais um oportunista do que um caçador. Ele come animais, come frutas, come vegetais, come carniça de outros animais. Então está sempre junto com os urubus também. Esses os jabutis que eu mostrei pequenininhos, esses já mais adultos. Essa espécie é o jabuti-piranga. A gente tem brasileira 2 espécies, jabuti-piranga e o jabuti-tinga. Esse piranga ele tem as manchas mais avermelhadas, né? E é um bicho que vive muito tempo, mais de 80 anos. A gente tem por volta lá de uns 80 que a gente está nesse processo de tentar devolver para a natureza. Iguanas também são animais que, infelizmente, novamente, são vendidos no tráfico ilegal. Esse é um bicho que em alguns estados é possível se comprar legalmente, né? Mas normalmente o que acontece no tráfico é aquela história de pessoas que vendem ele, vem filhote, pequeno, acha que o bicho não vai crescer e no decorrer do tempo o bicho atinge quase 2 metros de ponta a ponta, né? E aí o que o pessoal faz? Joga na natureza e ele vai competir espaço com outras espécies nativas também, né? Esses também, outros muito traficados, vêm todos lá do norte, nordeste, são sagui de tufo branco, mais lá da região da Bahia principalmente. E é um bicho também muito sociável, bonitinho, um dos menores primatas que existem, bastante interativo, ele brinca bastante, ele faz graça, tem uma carinha extremamente agradável, né? Então, em função disso, infelizmente, um bicho muito traficado também, vítima de tráfico. São jacaré de papo amarelo, um bicho que hoje está numa situação um pouco mais controlada devido aos projetos de preservação, mas no passado ele era um símbolo de tráfico mesmo, né? Um símbolo de degradação ambiental, porque ele era extensamente retirado da natureza em função do couro para a venda de bolsa, sapato e pela carne, né? Que em muitas culturas, em muitas regiões se aprecia a carne de jacaré do papo amarelo. Esse é o Steve. Cada um tem um nome lá. No Parque Celso Daniel, aqui em Santo André, né, teve uma superpopulação de tartaruga, né? As aquáticas. Né? As aquáticas, né? Porque o pessoal, vou soltar no parque. E um laguinho poluído que não tinha alimentação constante, né? Então tem muito isso, né? Tem. O bicho ainda é bastante resistente, consegue na natureza se virar bem, né? Mas infelizmente acontece isso de parque público recebe muito, né? Em São Caetano tem um parque chamado Chico Mendes, lá tem um lago, tem algumas tartarugas dessas, e lá eu me lembro muito bem que era um espaço que muita gente ia e infelizmente jogava os animais. É aquela história, o bicho vai crescendo, a terra fica pequena e a pessoa desova o bicho. Acontece com animal doméstico, né? Com cão, gato, que não era aquilo que eu queria. Que não era aquilo, o bicho fica velho, para de ter aquela atividade toda que tinha quando mais jovem. E aí, infelizmente, muita gente trata como um objeto que pode ser descartado. Quanto ocupa de área o parque? Olha, o espaço todo de área, porque tem uma área de APP, área de preservação, tem por volta de 750 mil metros quadrados. 750 mil metros quadrados? É bem grande, o espaço ele não está na área urbana de Mauá, né? Ali do centro de Mauá ele está a coisa de 20 minutos do centro de Mauá, do shopping ali. Ele já entra numa área um pouco mais afastada, uma área mais rural. A área de útil, né, onde a gente tem o mantenedouro, os museus, a trilha, essa área, obviamente, é um pouco menor, mas o espaço todo é muito grande. E, Rodrigo, como é que é? Vocês recebem escolas por agendamento? Por enquanto, esse ano pelo menos, a gente está reestruturando o sistema de visitação do espaço. E no momento atual a gente só está recebendo grupos agendados, né, grupos com uma proposta pedagógica. A gente desenvolve trabalhos lá de meio período e período completo, o dia inteiro. Então as escolas às vezes estão trabalhando algum tema ambiental, elas levam os alunos, ou a gente aplica essa atividade pedagógica lá, ou a gente complementa o que a sala de aula já está produzindo, né? E aí, dentre as atividades, a gente tem essa palestra que a gente mostrou, a apresentação, né, o Papo com o Naturalista, tem a visita monitorada no museu, nos vários museus. Tem o Museu da Comunicação e Transporte, o Museu Brasil, o Museu Casa do Naturalista Charles Darwin, as trilhas de percepção ambiental. A gente tem uma mini estação de tratamento que a gente está trabalhando também. Então, tem muitas atividades, fora as oficinas que a gente aplica lá.
Às vezes a escola tem alguma demanda e quer que a gente aplica a oficina. A gente utiliza esse espaço para aplicar também. Quantas pessoas trabalham? Olha, a gente tem um número grande de monitores que trabalham com a gente no esquema free, né, trabalham pela diária. Fixos lá somos eu, que também não estou diretamente ligado lá, mais bastidor, mas lá mesmo tem o Ronaldo, que é o responsável geral, o nosso veterinário, o Igor Federsoni, os tratadores e a Adriana, que também coordena essa parte da educação, e a equipe de monitores biólogos, estagiários, que no dia a dia trabalham com a gente ou no manejo ou na parte da educação ambiental. E para quem está nos assistindo e fala, eu quero visitar o Bioparque Macuco, pode ou ainda não? Olha, por enquanto as visitas espontâneas, por exemplo, eu sozinho ou eu mais uma pessoa quero visitar, por enquanto ainda não. Estamos moldando de que maneira vai abrir o espaço para esse tipo de visita. Por enquanto, por grupos. Mas nada impede de você formar um grupo fora a escola, fora a universidade, empresa. Isso pode? Pode. Você formando um grupo, agendando. Tem o nosso site, é www.macucoexpedições.com. Lá tem todas as informações de agendamento, as atividades que a gente desenvolve. E aí a pessoa pode entrar, agendar uma visita em grupo, e aí a gente vai estar lá para receber todo mundo com o maior prazer. Legal. Rodrigo, vou pedir licença novamente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em 1 minutinho, não saia daí. Estamos de volta com o ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais, recebendo hoje 2 convidados ilustres, o Rodrigo, biólogo do Bioparque Macuco, e o Hugo, que está aqui, curioso, cheirando tudo quanto é lado da minha roupa aqui. Rodrigo, a gente continuando a falar dos animais que chegam ao parque. A Letícia está perguntando se depois de passar pelo Bioparque, quais animais podem se adaptar de novo à natureza e se todos que passam são enviados e para onde? Letícia, não, infelizmente nem todos eles conseguem se readaptar com uma facilidade na natureza, né? Principalmente aves e mamíferos. Eles se apegam muito mais à coisa do dono, da pessoa, do ambiente em que ele estava, e ele acaba perdendo as características naturais com uma facilidade maior do que, por exemplo, répteis. A reintrodução de lagartos, de cobras, de jabutis, de jacarés, ela é mais fácil. O bicho ele consegue voltar ao estado natural com uma maior facilidade do que uma ave, por exemplo. A gente estava discutindo anteriormente quanto a, por exemplo, os papagaios. O papagaio é um bicho que a gente recebe muito. O papagaio ele tem uma taxa de vida muito alta, em torno de 60, 70 anos. Às vezes passa de geração para geração dentro de uma única família. E é um bicho que ele se acostuma integralmente com aquele ambiente familiar, né? Se acostuma com a pessoa, com o tratador. Então, eventualmente, um bicho desses e voltar para um espaço como o nosso, às vezes ele acaba sendo até um maus-tratos pior do que se o bicho mantivesse com a pessoa. O trabalho lá é no sentido de conscientizar as pessoas não adquirirem novos animais, porque aí vai estar prejudicando muito mais. Difícil reintroduzir todos os animais na natureza, né? Muitos chegam, devido a essas condições que a gente já comentou, de transporte, sem uma pata, sem o rabo, faltando o bico, e eventualmente são características físicas que faltam pequenas, mas que na natureza seriam pontos decisivos para a morte do animal. Então, a grande maioria dos animais que chegam com a gente lá, eles ficam em cativeiro nesse processo de recuperação, porque às vezes os bichos chegam muito debilitados, mas lá eles se recuperam e a grande maioria não consegue voltar. Alguma outra espécie que a gente tem um projeto específico para reintrodução. Alguns não voltam. Como é que o Bioparque se mantém, Rodrigo? Ele se mantém pelas visitações, né? Daí a importância da gente participar desses programas, desses debates para a divulgação do espaço, porque a nossa parceria com o IBAMA limita-se ao IBAMA depositar animais lá, né? Nós somos um espaço privado, então a gente não tem apoio de prefeitura, de nada, né? Tudo que a gente mantém, tanto de salários, tratador, alimentação dos animais, ou é com doação. A gente tem parceria com alguns mercados da região que doam frutas, né? E o principal mesmo, a principal fonte de verba é a visitação
dos alunos, né? Os cursos que a gente dá, as visitações, as escolas, e é o que faz principalmente o espaço rodar. E vocês têm uma trilha que a pessoa pode, o grupo de alunos pode ir e observar pássaros, árvores, tudo isso? Tem uma trilha bastante preservada em ambiente natural de Mata Atlântica, né? Mas ela é uma trilha de educação ambiental, então sem grandes dificuldades. Ela é uma trilha interpretativa, né? Então sempre ela é monitorada por biólogos e a gente vai ao longo da trilha falando da composição da Mata Atlântica, da fauna, da flora local, as interações ecológicas, e a gente consegue ter, digamos assim, um aproveitamento maior do aluno em sala de aula, porque ele vivencia os conceitos que ele viu numa forma mais teórica lá na prática, né? E tem muitos animais nativos lá? Tem. A bioma de Mata Atlântica está entre um dos biomas mais ricos em diversidade genética do planeta, né? Então, não que seja sempre que a gente faça a trilha, a gente observa algum animal, principalmente répteis, esse tipo de coisa é mais difícil, mas aves, muitas, né? Insetos, aracnídeos, a diversidade de vida é muito grande. Tem mamíferos também, coati? Tem mamífero, é mais difícil de observar, mas é área de jaguatirica, é área de onça-parda, é área de veado mateiro, gambá, né? Tem uma diversidade bastante grande de bichos. Esses animais eles não ficam muito próximos à área, porque ela tem as áreas do parque, mas ela faz divisa com outras áreas, né? Então os bichos eles andam à vontade por lá, então nem sempre é possível avistar. E vocês notam que despertam na maioria das crianças não tenha dúvida. O meu começo na área ambiental e biológica prova isso. Né? Muita gente vai lá com uma série de mitos, de dúvidas sobre os animais, de curiosidades, e a gente consegue, felizmente, pelos trabalhos educativos lá, sanar muito disso e principalmente dar subsídio para a criança, para o adolescente, para quem está visitando, a buscar outras informações, a fazer um trabalho continuado com a gente, o que vai despertando habilidades, características, aptidões, né? E muita gente que passou lá pela gente, hoje em dia está na área ambiental, está na biologia, na veterinária, na educação. Então, o trabalho lá é um trabalho sério, onde a gente não visa só informação sobre o meio ambiente. Informação de indivíduos mesmo. De indivíduos melhores, né? Mais ambientalmente conscientes. Ou despertar alguma... Ou despertar, né? O que eventualmente está lá guardadinho, como era no meu caso, por exemplo. O que eu tenho observado, eu pratico corrida de rua, então eu estou sempre... Cada dia eu faço um roteiro. E a gente observa que a cidade está tendo muito mais pássaros, né, por causa dos desmatamentos de áreas de Mata Atlântica aí, e periquitinhos, né, a cidade de São Bernardo tem periquitinho verde para tudo quanto é lado. Tem bastante. Né? E o que a gente observa, porque eu me lembro de ter mudado aqui para São Bernardo há quase 30 anos, só tinha pomba e pardal. Agora você consegue, eu ponho néctar em casa, então vem sanhaço, cambacica, beija-flores, né? Vem sabiá e vem alguns pássaros que eu ainda não sei, depois você me empresta o seu guia, claro, de aves aí. Mas assim, e vejo também muito gaviões, né? Muitos gaviões que estão caçando os filhotes desses. A gente tem o grupo dos animais que estão sempre associados ao ambiente urbano, como é esse que você falou, o pardal, a pomba, os animais sinantrópicos, né? E eventualmente a gente tem, e nos últimos anos, um aumento de visitas de outros animais, né? Principalmente em função disso que você falou, desmatamento, essas construções que estão sendo feitas de novas rodovias, isso acaba impactando no ambiente natural do bicho e ele vai vai buscando outras fontes alternativas. Então, cada vez mais é comum encontrar animais que a gente não avistava, né? Teiu, onça, a própria onça. Um tempo atrás foi notícia no Brasil todo, uma onça parda que foi atropelada na Anhanguera, né? Porque o bicho ele se sente totalmente sem teto, de casa mesmo, né? Do ambiente natural dele, e ele vai buscar fonte de alimento, ele é assustado, ele vai em busca de outros lugares, e aí ele acaba indo para o ambiente da cidade, onde muitas pessoas não estão preparadas, não estão acostumadas, e às vezes até com o medo de querer se defender de um bicho desse, acaba matando, atacando, né? Infelizmente. Outro dia eu estava passando pela Praça Lauro Gomes aqui perto e eu parei que tinha um sabiá fazendo uma performance, né? E eu fiquei olhando ali, as pessoas passam e nem escutam, né?
nem sabe que numa pracinha, no meio da cidade, você encontra várias espécies de aves, né? E, então, assim, às vezes precisa despertar, conhecer, saber é um treinamento de percepção do olhar, né? Eles estão aqui há muito mais tempo do que nós, né? Só que pela correria que a gente vive na metrópole, infelizmente a gente acabou se distanciando um pouco dessa coisa mais natural, né? E infelizmente esse é um dos fatores que vem ocasionando a degradação ambiental, porque o homem, de uma maneira geral, ele se coloca numa visão dualista, né? Natureza e homem. E ao passo que ele entende como coisas separadas, ele entende que o planeta é, na verdade, uma grande prateleira que ele pode ir, pegar, matar, degradar, e ele não está vivendo um processo de transição onde as pessoas estão tendo uma mudança de visão e se sentindo mais parte da natureza e não como a parte da natureza. Né? A gente vislumbra mais manifestações atualmente, né, de preservação, de preocupação com o ambiente onde a gente vive. E até a importância de programas como esse, né, que botam essa temática, essa discussão, que estimulem uma reflexão das nossas responsabilidades enquanto seres humanos e também enquanto espécies animais, né, que temos grandes responsabilidades no meio ambiente. Você estava me falando de um curso? Você Isso, pode me esclarecer? A gente vai dar um curso agora no dia 8 e 9 de setembro, para quem não for viajar nesse feriado da Independência. É um curso de manejo de répteis. Lá no parque? Lá no Bioparque Macuco. Esse curso ele vai abordar tanto a parte teórica, a parte prática. Quem vai dar o curso somos o pessoal que trabalha já na área há muito tempo. Para você ter uma ideia, parte do curso é o próprio Ronaldo, lá do Bioparque Macuco. Vai estar falando sobre a biologia, a evolução de répteis. Felipe Mari, especialista em manejo. O Dr. Pedro Federsoni, que atualmente do Instituto Adolfo Lutz, trabalhou por 33 anos no Butantã, no Museu Biológico. E o filho dele, veterinário, que é o Igor Federsoni, que vai estar falando da parte clínica. Então ele é um curso de répteis bem completo. As informações elas estão disponíveis no site, o www.macucoexpedições.com. Quem quiser dá para entrar, tem as informações, os nossos telefones. Esse curso vai ocorrer em meio período no sábado e no domingo. É um curso de 2 dias bem completo. E, Rodrigo, muita gente abandona animal lá no bioparque? Muita gente não, mas eventualmente tem. É mais comum o abandono de animal doméstico, cachorro, gato, né? E a gente tem uns trabalhos de conscientização local lá para evitar esse tipo de coisa, né? Eventualmente aparece um bicho ou outro de fauna silvestre, né? Papagaio, arara. É mais difícil, mas eventualmente aparece. Agora, Rodrigo, eu queria que você me esclarecesse como é que as capivaras conseguem viver ao lado do rio Pinheiros, garças. Como é que o animal consegue sobreviver em meio a tanta poluição? Em meio a tanta poluição, tanto dejeto, como é que consegue se reproduzir? Uhum. É um animal muito rústico. Como é que é? Como é que é essa adaptação? A capivara, vale lembrar que ela é um roedor, né? Então ela é do mesmo grupo da ratazana, do rato de esgoto, do rato de telhado. Então ela tem uma imunidade muito boa, né? Ela está sempre associada a esses ambientes. Lógico, aqui em São Paulo, principalmente ambientes aquáticos poluídos, né? Mas não sempre em outros locais. E ela tem uma resistência muito boa. E como é um bicho herbívoro, ela está em contato com a água, mas ela está se alimentando da vegetação mesmo. Qualquer capinzinho, né? Ali Qualquer capinho ela está comendo. E a garça, ela, embora é um animal extremamente bonito, ela funciona como um bioindicador de poluição ambiental, porque ela fica ali na lâmina superficial, onde os peixes, por terem pouco oxigênio dissolvido na água, ficam na lâmina superficial, né, para pegar o oxigênio mais próximo à atmosfera. E aí os peixes sobem para respirar e ela está ali para caçar. Então, onde tem garça, então normalmente... indicativo de água poluída. Exatamente. Normalmente, onde tem garça, é indicativo... Ela é uma ave pernalta, né? Ela fica ali próximo à água, caçando, bicando os peixinhos que sobem para buscar o oxigênio. Então, embora um bicho muito bonito, ela indica, infelizmente, um ambiente já com uma degradação ambiental mais avançada, né? E vocês fazem palestras em escolas também? Por exemplo, a escola não tem possibilidade de levar um número de pessoas para lá. Vocês também fazem esse tipo de trabalho? O nosso espaço, o Bioparque Macuco, ele é, digamos assim, um dos produtos
né, da Macuco Expedições Científicas e Culturais. E aí dentro da Macuco, essa empresa que a gente fundou, ela trabalha tanto no segmento escolar, o segmento empresa e o nosso espaço, que é o Bioparque. Então, eventualmente, não tem como o grupo ir até o nosso espaço, onde a gente aborda essas questões. A gente vai até a escola, a gente vai na empresa, e aí a gente tem trabalhos e atividades e oficinas para públicos do jardim à terceira idade. A gente tem uma gama de atividades bem grande para todos os públicos. E a gente sempre aborda essas temáticas, tanto as culturais quanto as temáticas ambientais, né, nessas discussões. Muito bom. Rodrigo, a gente vai ter que ficar por aqui. Tem tanta coisa para se falar, né? Mas já deu boas pinceladas do trabalho que vocês fazem. Esse trabalho educativo, didático, é fundamental para formar melhores cidadãos. A educação está na base, né? Da mudança de visão, de mesmo, realmente a educação é o que funciona. E para quem quiser visitar ou agendar um grupo, entra no site. Você pode repetir? O site é Macuco Expedições, www.macucoexpedições.com. Sem o BR. Sem o BR. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade. Foi muito elucidativo, um trabalho fantástico que vocês fazem lá. Agradeço Parabéns, a oportunidade de vir aqui, obrigado para quem acompanhou. E eu vou agradecer o Hugo também, que se comportou muito bem, eu estou curtindo ele aqui antes do Rodrigo ir embora. E a gente, na próxima semana, com outro tema do seu interesse, é o ABCD dos Bichos, vai ficando por aqui. Muito boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a você, boa tarde.